Bom, galera, aqui é o Tarcísio e não é engano, já é a segunda vez que esse vídeo esse tema vai ser colocado. Eu lancei esse vídeo, na verdade, um vídeo com esse tema de manhã, bem de manhãzinha, acho que era antes das 7, e ele foi denunciado, eu não sei quem, né? E eu acredito que é porque eu citei alguns nomes e talvez algum fã, alguma coisa, sei que o vídeo foi bloqueado, tá bom? Então eu tô refazendo o tema, sem citar nomes, para ver se dessa vez funciona, tá bom? Gente, então como vocês podem ver aí, eu vou diminuir bastante. O vídeo original tinha uns 15 minutos, eu vou tentar fazer em 5. Que é a questão do autor e da obra. Que é um tema que eu já abordei, mas eu quero abordar de novo, que é como ou se devemos diferenciar o autor da obra. E nesse vídeo, gente, olha só, para que fique claro, eu estou considerando só os casos em que a obra ela não tem as ideias e os posicionamentos que você não aprova naquele artista, quando a obra realmente ela não é tradução do que aquele artista está falando, do que aquele artista fez. Então vou dar um exemplo bem prático, por exemplo, Samurai X, que é uma obra fantástica, cheia de elementos incríveis e com uma mensagem incrível, e que ao mesmo tempo ela foi feita por um cara, os roteiros foram feitos por um cara que cometeu crimes terríveis e respondeu criminalmente por isso, mas isso não transpareceu na obra. Eu estou falando nesse caso, eu não estou falando de casos em que a obra ela tem tudo a ver com o autor. Por exemplo, o RPG do Varg Vikernes, que o cara escreveu um RPG cheio de ideias preconceituosas, misóginas, nazistas, inclusive foi proibido em vários países de ser lançado esse RPG, e o canal dele, por sinal, foi expulso, o canal todo do YouTube, por conteúdo que faz apologia a essas coisas, tá bom? Então não é esse caso, eu tô falando de casos em que a obra, ela não transparece isso. O que me levou a fazer esse vídeo, e que eu acho que foi o que deu o ban no primeiro, então agora eu não vou falar nomes, foram dois jogos que foram muito importantes na minha formação como RPGista, que foi o Arcanum, tá bom? Eu adoro essa capa, na verdade eu gosto de tudo aqui, sabe? E o Vampiros Mitológicos, do mesmo autor. E esses dois jogos são jogos que, a meu ver, eu reli essa semana, eles não têm nada das mensagens negativas que eu vejo o autor fazendo na internet, que é um autor que está sempre xingando alguém, sempre reclamando de alguma coisa e com comportamentos muito tóxicos nesse sentido, e que eu não encontrei nessa releitura. Eu não encontrei na época, isso daqui é começo da década de 90, isso daqui acho que começo dos anos 2000, deixa eu ver se é mesmo, não, 98, final da década de 90 também. E assim, tem várias coisas aqui que são, hoje em dia, muito datadas, mas que não são por conta desse posicionamento que o autor tem hoje em dia. São coisas que 99% da produção cultural nerd da década de 90 teriam, como, por exemplo, algumas representações femininas. Gente, isso daqui era coisa da DC, da Image Comics, né? Então, ela tem ainda aqueles aspectos da sua época, mas eu não encontrei aqui nessa releitura nada que remeta a esse hate que o autor despeja na internet. E eu falei, e nesse caso, qual que é a postura? Eu mudei recentemente a minha postura, porque eu penso muito sobre isso, e eu comecei a pensar nisso fora do RPG, na literatura, na ciência e tudo mais, e eu acabei mudando a minha postura. A minha postura anterior era, a partir do momento em que o autor ele é um cara que ele é tóxico, ou que ele está despejando várias ideias tortas, ou que é até criminoso, a obra, independente do que seja, eu desconsiderava e acho que tem que entrar no limbo. Achava que tinha que entrar no limbo. Mas aí eu comecei a estudar e eu vi alguns exemplos fora disso que me levaram a reconsiderar algumas posturas. Vai até o final, tá? Não sai falando, Tarcísio, você tá apoiando, então, gente zoada. Vai até o final que você vai entender. E eu não tô apoiando nada, não. Muito pelo contrário. Einstein, quando publicou o artigo dele, que fez ele ficar famoso no mundo inteiro, ele recebeu grande ajuda da esposa dele,
Marqueta, eu não me lembro o nome da esposa. E o Einstein, que precisava dela, ela era uma excelente matemática e fez muitas contas que embasaram a teoria dele e checava as contas que ele fazia. E o Einstein não citou ela, devia ter colocado coautoria, não citou, devia ter citado ela, pelo menos um agradecimento especial, não, e citou um amigo que contribuiu menos do que ela. E então foi um cara, e na vida do Einstein tem várias passagens. A gente conhece o Einstein de postzinho de Facebook, porque eu acredito no Deus de Spinoza. O cara era um gênio, não estou colocando esse risco, mas ele tem várias passagens pessoais que são complicadas. Principalmente nesse tempo de produção dele e tudo mais. Depois, conforme ele foi envelhecendo, acho que ele foi amadurecendo pessoalmente também. Mas tem... Schumann roubava composições da própria esposa. Vivaldi tinha um comportamento no mínimo questionável. E Vivaldi, a obra do Vivaldi é maravilhosa, assim. É maravilhosa, parece uma coisa divina. E você pega para estudar certos pontos, a fundo mesmo, da vida do Vivaldi, tem coisas ali que beiram ou ultrapassam o criminoso mesmo para a época. Mozart era um completo babaca no trato pessoal. E aí? Como a gente faz com essas obras? E eu sempre gosto de dar um exemplo, que é, e se um médico, um cientista declaradamente nazista descobrir a cura do câncer? A gente vai fazer o que com isso? A gente vai recusar? Não, mas a gente também não vai querer isso atrelado àquela pessoa. Aí as pessoas sempre falam, Tarcísio, mas aí você está falando de outra coisa, você está falando de algo... Mas, gente, eu tô falando de arte. Arte, logicamente, a cura do câncer é um negócio absurdo, não vejo a hora disso acontecer, mas a arte, ela tem um papel fundamental. Se para você é um hobby, saiba que para muita gente, ao longo da história, a arte foi aquilo que fez a vida da pessoa fazer sentido. O número de relatos de pessoas que dizem que mudaram de vida, ou que tomaram outros rumos, ou que deixaram de cometer suicídio por conta de livros, pinturas, arte, fazer artesanato, é enorme. E o número de crimes que de alguma forma são associados a problemas como ansiedade, estresse, síndrome do pânico, crises de raiva, muitos desses poderiam ter sido minimizados ou até mesmo evitados se a pessoa tivesse alguma coisa para trabalhar isso internamente, e artes, literatura, tudo cumpriria essa função em muitos casos. Então, talvez as artes elas não tenham um impacto tão imediato quanto você ser curado de uma doença grave, mas elas têm um impacto a longo prazo que afeta tanto a sociedade quanto qualquer outra coisa que você chama de importante, tá bom? Então esse argumento aí de que esse caso da ciência é especial é muito superficial e diminui muito a importância da arte na humanidade. Já deixo claro meu posicionamento, e com isso eu não argumento. E atualmente a minha postura, já para deixar claro, eu acho que a gente tem que fazer divisão entre o autor e a obra, desde que a obra ela tenha todas as qualidades que o autor em si não tem. É totalmente possível. Mozart era um babaca, mas fazia músicas divinas. O Einstein fez tudo o que fez, mas a teoria dele é válida e explicou muitos aspectos da realidade, e algumas tecnologias que a gente tem hoje, como por exemplo a TV, só existe por causa daqueles artigos que ele publicou. Então, quando a obra em si, ela é independente da opinião tosca e tóxica de quem criou, eu acho sim que a gente deve aproveitar isso, e mais do que isso, a gente deve desassociar a obra da pessoa. Como é que a gente pode fazer isso? O primeiro caso que eu acho é não dê dinheiro para essa pessoa. Por exemplo, esse daqui eu comprei do Luciano Bastos, e esse daqui foi uma troca que eu fiz com o Francisco. Então, ao comprar o livro do Luciano, na verdade eu estou ajudando o Luciano, né? Ajudando, ou pelo menos, sei lá, talvez ele me vendeu tão barato que não dá para comprar outro livro em troca, né? Mas enfim, é um dinheiro que eu estou direcionando ao Luciano. Quando eu troquei isso daqui
com o Francisco, eu dei uma edição minha do Era do Caos e ele me deu esse daqui, foi com o Francisco. Então, se eu for num sebo e ver coisas de autores que eu não compactuo, mas que a obra, de alguma forma, eu sei que não está cheio desses ideais, eu vou comprar porque eu vou estar ajudando o cara do sebo. E é o que está acontecendo. Por exemplo, acho que 99% dos fãs de Harry Potter é super a favor de ter uma separação entre a franquia e a autora. A autora não esteve lá no especial da HBO Max. A Liga Nacional Americana de Quadribol mudou o nome do esporte para não ter associação com a autora. E de maneira geral, os canais grandes de Harry Potter aqui do Brasil, todos eles são bem diretos ao falar que não compactuam com a opinião da autora. Porque a obra ela tem qualidades que vão muito além do que a autora está falando. Tem discussão como é que é a representatividade em Harry Potter e tudo mais. Realmente é uma coisa a ser discutida, mas está longe de ser algo explícito. Se for, eu particularmente eu não vejo. E os argumentos que o pessoal tem falado contra, falando de Harry Potter, assim, a maioria assim, do pessoal muito radical com Harry Potter está fazendo a mesma coisa que pastor ou padre burro faz com a Bíblia. Pega aquele parágrafo solto do Deuteronômio e transforma aquilo numa verdade absoluta. Eu já vi gente, e isso é verdade, não estou falando não, pegar frases ditas pelos comensais da morte no Harry Potter e falar, olha só, J.K. Rowling falou isso. Gente, os comensais da morte, eles são bruxos das trevas, assassinos com ideias fascistas. Eles querem eliminar os sangue ruins e dominar os humanos. É lógico que vai ter fala deles que vão ser muito complicadas, mas porque é para representar o personagem. Eu já vi, gente. Então, eu acho que as críticas mais contundentes ao Harry Potter ainda estão precisando de muito filtro e de leitura da obra. Não que eu estou defendendo a obra, mas assim, você acha isso? Pode ser que tenha, e eu quero que você prove para mim. Se você provar para mim, eu vou tacar fogo. Eu prometo, eu gravo um vídeo tacando fogo. Mas leia a obra, pegue frases realmente que dentro do contexto sejam complicadas. Agora, pegar a frase do comensal da morte para falar, isso tem no livro do Harry Potter, isso tá falando que tem que morrer todo mundo, é muito complicado. É extremamente complicado, né? Então, no RPG, eu tenho feito isso, gente. Eu não vou dar R$1 pra pessoa, mas se for um jogo... Agora, tem como cuidado que tem autores que estão tacando todas as toxicidades que eles despejam na internet, tá caindo pro jogo também, né? É preciso dar muito sangue para obter a glória, olha só a mensagem subliminar, para identificar esse conteúdo, sim. Desse a gente tem que ter distância mesmo, o autor não pode ter vez, a obra não pode ter vez. Mas tem obras que tem, e infelizmente, também acontece do autor mudar ao longo do tempo. Eu acompanhei esse autor aqui na década de 90 e não era o que é hoje, sabe? Infelizmente teve toda uma radicalização e tudo mais, mas no momento em que esse material foi escrito, ainda não era, infelizmente, uma coisa tão radical e tão danosa e tão tóxica quanto infelizmente a gente vê hoje. Então a gente tem que considerar também o momento da produção e considerar que infelizmente às vezes as pessoas mudam para pior, mas isso não vai tirar as qualidades de algo que elas tenham feito em uma fase anterior da vida. Essa é a minha postura, né? E é isso, falei que ia dar menos de 15 minutos, vai acabar dando do mesmo jeito. E aí, o que vocês acham disso? Lembrando que eu estou falando de obras que são livres desses preconceitos que o autor talvez expresse. O que você acha nesses casos? Você fica longe, você não liga, você faz que nem eu, separa autor da obra? E só para falar, gente, esse material em específico, ele é muito importante na minha vida de RPGista. Essa capa aqui, quer ver de quem que é a capa? É muito louco, né? Antigamente, até a final da década de 90, não era normal você dar todos os créditos aqui. Eu não achei a capa. Enfim, essa foi uma das capas que me fez ter vontade de desenhar. Então eu comecei a desenhar
também por conta dessa capa aqui. Até hoje eu acho uma das melhores capas de RPG de todos os tempos. Eu acho fantástico isso daqui. E tem uma memória afetiva muito grande para mim, sabe? Não dá para eu voltar no passado e apagar a memória afetiva que isso tem em mim. Da mesma forma que acontece com o The Smiths, da mesma forma que acontece com muita coisa, né? Com Brumas de Avalon. Mas é isso então, galera, revisitando o tema.